que eu atrasado e esperava ser acolhido com uma vaia. Ou não tem mais ninguém aqui. Mas eu queria pedir desculpas. Realmente eu hoje vivia a condição da imobilidade, chamada imobilidade urbana. Eu saí de Vargem Pequena às 4 horas da tarde. Estou chegando aqui agora. Então, realmente, vocês me perdoem, mas eu posso dizer que a culpa tem que ser compartilhada com algumas das questões que eu vou tratar na minha apresentação. Pelo menos será uma maneira de eu me redimir, dizendo que a culpa não é só minha. Eu devia, talvez, ter previsto que as análises teóricas que eu faço são verdadeiras, eu não acreditava. Bom, gente, eu queria dizer que agradeço enormemente, é uma honra enorme. Esses 2 últimos dias nós estamos promovendo, né, acabou de acabar também um seminário sobre conflitos urbanos, seminário internacional lá no Rio de Janeiro, e estamos lançando 2 livros, um livro sobre planejamento de conflitos urbanos e um outro livro sobre mega eventos e cidade. Mas acho que a gente vai fazer um outro lançamento, vamos promover um em Niterói também, para abrir o debate. Eu queria dizer que é uma grande honra, e isso daí não é blá blá blá, é muita responsabilidade falar numa conferência de cidade, ainda mais numa cidade que eu vou dizer que é a minha, porque eu considero que existe uma cidade, chamada Cidade do Rio de Janeiro. Eu não pude ouvir aqui a fala sobre a questão metropolitana. Eu sou um metropolita, se bem que eu tenho dúvida se a cidade do Rio de Janeiro é uma metrópole ou é uma cidade grande. Eu acho que metrópole é assim, Tóquio, Los Angeles, Nova York, Londres. Nós somos uma cidade grande da periferia do capitalismo, não é isso? A gente vai se chamar de metrópole, tudo bem, mas somos uma cidade. Então, eu estou numa parte da minha cidade, mas uma parte da minha cidade que eu reconheço enormemente, que eu conheço pouco. Aliás, para ser franco, eu conheço pouco a minha cidade. Acho que todos nós conhecemos pouco a nossa cidade. Nós conhecemos fragmentos da nossa cidade, pedaços da nossa cidade. Mas esses pedaços são suficientes para que a gente possa tomar algumas ideias gerais, que é o que eu vou trazer aqui para o debate. Eu vou falar das cidades brasileiras de um modo geral, e da nossa cidade, do Rio de Janeiro em particular, da qual Niterói é parte, e tentar pensar um pouco os desafios que se colocam para a nossa cidade, as nossas cidades, no período que nós atravessamos, e não podemos fazer que nem os avestruzes e desconhecer o contexto em que uma conferência como essas ocorre. Uma extraordinária crise política no país, e a gente tem que pensar qual é o lugar das cidades e das conferências de cidades também no contexto dessa crise política. E eu acho que a gente deve refletir sobre isso à luz do que eu considero um processo de golpe parlamentar, cujo alvo visível é a presidente Dilma do Partido dos Trabalhadores, mas cujo alvo real, porque, vamos combinar, a Dilma e o PT transacionaram com esses que estão no governo ao longo dos últimos 12 anos na maior delicadeza. O Temer, o Romero Jucá foi o líder do governo Lula no Senado. Isso. Esses outros aí, todos eles foram ministros. Então, se ele for olhar assim, não são tão diferentes, ou pelo menos, se são diferentes, é bom a gente tentar identificar quais são as diferenças de maneira mais clara. Certamente não são aquelas que eles apontam. E se muitos, o presidente Dilma vai falar de mal feitos, se muitos foram os mal feitos, eu temo dizer que, temo arriscar que não são os mal feitos que justificam o golpe que está em marcha. E que o alvo real desse golpe não são nem os mal feitos, nem a Dilma, nem a coalizão petista
da qual eles fizeram parte até anteontem, mas, na verdade, é um pacto político que se construiu ao longo da transição democrática, que nós sabemos lenta, gradual e segura, e por isso mesmo incompleta e truncada. Estão aí os torturadores intactos, está aí a Lei de Segurança Nacional intacta, estão aí as polícias estaduais militarizadas, todas essas resquícios da ditadura militar, heranças da ditadura militar, está na moda agora falar em legado da ditadura militar, intocado depois de governo Sarney, Nova República, Collor, a democracia do PSDB e a democracia social do PT, está aí intactos, esse legado da ditadura. Mas a gente sabe também que esse pacto de transição democrática significou assegurar, ou pelo menos inscrever no horizonte político e social da nação, alguns direitos que esses sim são alvos hoje do golpe parlamentar em marcha. E nesses direitos, eu não vou aqui, o tema aqui é cidade, nesses direitos há uma série de direitos urbanos, e é isso que nos interessa. Porque quando eu digo que uma série desses direitos estão em risco, eu quero dizer que uma série dos direitos urbanos, assegurados pelo menos do ponto de vista da estrutura legal e da Constituição, dos primeiros passos na direção do que poderia e poderá vir a ser uma cidadania efetiva na sociedade brasileira, a Constituição de 88, de uma maneira ou de outra, reconheceu que essa cidadania seria cada vez mais claramente uma cidadania urbana. Eu diria que até 2013 o país vivia um certo paradoxo curioso. Eu não sou desses que guardam números, mas todos nós sabemos que a nossa população já desde 1970 é majoritariamente urbana. E hoje deve estar, sei lá, então 75%, 80% urbano, seja lá qual for o conceito de urbano que a gente... E, no entanto, até 2012, 2010, a gente só ouvia falar de MST, né? Movimentos rurais, movimentos camponeses, movimentos... 2013, com aquela explosão urbana. Em 2013, claramente, e na cidade do Rio de Janeiro, nesse sentido mais amplo, foi claramente uma manifestação urbana. Eu escrevi um texto, e eu estou convencido dessa ideia, chamado A Cidade Vai às Ruas. A cidade foi às ruas. As reivindicações eram urbanas. Né? Quando a pessoa dizia, Dilma, me chama de Maracanã e investe em mim, saúde, né? Ou, queremos escolas padrão FIFA, né? Queremos transporte público padrão FIFA, era a questão urbana, ocupando o centro de uma cena que, em princípio, já seria a sua, e, paradoxalmente, não estou querendo desqualificar as questões rurais, as populações indígenas, as questões ambientais, mas, claramente, uma sociedade urbana, onde, aparentemente, as principais lutas eram rurais. Então, há uma série de direitos urbanos que estão em risco, e isso é o contexto mais marcante de um debate sobre cidade no momento atual e, portanto, nos marcos em que se escreve essa conferência da cidade de Niterói. Essa é a minha primeira fala. Eu acho que a gente, nesse processo de debate, deve discutir também qual a relação entre essas lutas urbanas e as lutas democráticas contemporâneas que nos desafiam hoje na sociedade brasileira. Eu diria, de modo geral, já chegando mais no urbano, que acho que todos nós concordaríamos que nós queremos algo que eu vou enunciar como dois objetivos básicos. Nós queremos cidades igualitárias e cidades democráticas. Igualitárias no sentido de que todos têm o direito de exercer de maneira igualitária os direitos urbanos, direitos a serviços urbanos, direito à cultura urbana, direito e acesso às paisagens urbanas, a tudo aquilo que a cidade representa, a sociabilidade urbana. Nós queremos que todos tenham esse acesso.
E nós queremos que as nossas cidades sejam democráticas. Claro que a gente sempre pode avançar muito no debate. O que você entende por democracia? Tudo bem, mas eu vou lançar essas duas ideias centrais e eu tenho certeza de que se a gente dissesse quem discorda disso, que nós queremos cidades menos desiguais, mais igualitárias e cidades mais democráticas, nós teremos aqui um consenso geral na conferência. Nessa e em quantas outras realizarmos pelo país. Inclusive porque aqueles que são contra não terão a coragem de dizê-lo. Que eles querem uma cidade autoritária, não, eu sou contra a cidade democrática, eu quero uma cidade onde o prefeito decida tudo sozinho. Ou onde a Odebrecht decida tudo sozinho. Acho que ninguém vai levantar o dedo para dizer isso. A questão é o que aconteceu nos últimos anos. E aqui não estou analisando tal ou qual governo. Apesar de o Pacto Constitucional de 88 e alguns desdobramentos desse pacto, alguns deles assegurados em algumas partes do Estatuto da Cidade, na legislação sobre a habitação de interesse social, na Constituição, o que foi uma grande esperança para muitos no início do governo lulista, que era o Ministério da Cidade. Esses últimos anos foram marcados por cidades. Nós avançamos na direção desses objetivos de cidade. As nossas cidades se tornaram mais igualitárias ou mais desiguais nos últimos 10 ou 12 anos. Nossas cidades se tornaram mais democráticas ou menos democráticas nos últimos 10, 12, 15 anos? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer se nós aceitamos que esse é um objetivo nosso, que nós perseveramos nele, achamos que ele é importante, relevante, que ele pode nos unificar. Então a gente tem que avaliar como é que está indo, né? Estamos indo bem, estamos indo mal, estamos indo mais ou menos. Claro, nunca é tudo sim, nem tudo não. Certamente tivemos avanços, houve importantes avanços e muitas lutas importantes, houve conquistas, mas o balanço geral me parece negativo. O balanço geral me parece que se nós, aqui algumas pessoas jovens, isso é muito bom, mas se nós voltarmos à década de 1990, as eleições, os debates eleitorais, os debates urbanos eram marcados por temas como orçamento participativo, conselhos populares. Veja o que aconteceu. Não estou dizendo que isso é uma maravilha, pode ser que, claro, tinha problemas, não era maravilhoso. Peguem a última eleição municipal ou peguem a próxima. Dizendo que escreveram no seu programa, quantos são jornalistas que perguntam ao prefeito o que você pretende fazer para que a cidade seja mais democrática? Vocês já ouviram um programa recente de debate político, alguém perguntar isso para algum candidato, algum político, isso é muito grave, porque, claro, nós podemos ter várias divergências sobre como chegar ali, mas havia um certo consenso que nos unificava de que isso era um objetivo comum, que isso era um objetivo social, coletivo, da sociedade brasileira, que as cidades se transformassem em espaços politicamente mais democráticos. E eu insisto muito na palavra política, porque ela está tão, uma palavra tão danada, está tão desgastada, né? Vou dar minha definição de política. Política enquanto ação coletiva na esfera pública. Isso nós estamos fazendo aqui, isso é política. Estamos aqui coletivamente, numa esfera pública, num espaço público, debatendo, dialogando e disputando ideias, projetos, propostas. Isso é política, no melhor sentido da palavra. O problema é que os espaços da política foram sendo corroídos, esvaziados, empobrecidos, né? E
junto com esse empobrecimento, nós vimos o desaparecimento de alguns temas que nos eram muito caros e que marcaram a transição democrática brasileira, como a democratização, a descentralização, né? E que hoje desapareceram do temário. Eu estou falando isso porque eu acho que a gente tem que recolocá-los no temário dos nossos debates. Claro que aprendemos alguma coisa nesses últimos anos, né? As derrotas também são cheias de ensinamentos, nós temos que recolocar essa questão. Então, avançamos em algumas coisas, mas também perdemos não só alguns direitos, mas perdemos alguns valores nesse processo. Isso que eu gostaria de chamar a atenção. Alguns valores que parecem fundamentais para orientar uma reflexão e uma ação urbanas que não se estiolem, que se fragilizem, que se percam na fragmentação e na segmentação de pequenos interesses localizados. Entendam bem, claro, toda reivindicação é legítima, por menor que seja. Eu quero que tenha luz na minha esquina. É uma luta legítima, digna e fundamental a ser feita. Mas eu quero que a luz floresça na cidade. Eu quero que a cidade seja uma cidade iluminada e democrática. Então, não estou querendo desqualificar pequena no sentido de localizada, de segmentada a reivindicação, mas nós sabemos que se a esquina é um lugar fundamental da vida urbana, né? Eu me lembro do Miro Fernandes criticando Brasília, né? Dizendo, que cidade é essa? Isso não é cidade, não tem esquina. Que parece que eu já criei aqui um adversário desnecessário. É uma coisa que não é de boa política abrir os flancos antes da batalha. Então eu vou tentar avançar um pouco para a gente tentar refletir por que nós avançamos menos do que a gente imaginava alguns anos atrás e o que está nos empurrando, num certo sentido, para a perda e o desfazimento de alguns valores que para nós eram muito importantes. O que está em jogo na cidade? Por que é tão difícil construir cidades igualitárias e democráticas? Tudo bem, queremos, né? Por que ele não faz? Qual é o problema? Quais são os obstáculos a que alcancemos isso? Vejam bem, eu estou fazendo uma série de perguntas, como vocês já viram, bastante complexas, e eu não tenho a pretensão de ter resposta para todas, nem boas respostas, mas eu acho que um bom debate não começa com boas respostas, começa com boas perguntas. Então, como eu vim aqui para atrapalhar a conferência, atrapalhar nesse sentido, né, de colocar perguntas inquietantes, para as quais a gente ainda não tem necessariamente respostas prontas, e se a gente já tem todas as respostas prontas, também não precisa discutir. Né? Então, o que está em jogo na cidade? E aí eu vou fazer uma outra pergunta um pouco, o que é uma cidade? Nem sempre houve cidade na história da humanidade. Durante muitos milênios, os homens viveram, a humanidade, homens e mulheres, viveram em pequenas aldeias rurais, em pequenas vilas, esparsos no espaço rural. Né? Sobretudo a partir do século XVI, século XVII, e com o avanço do capitalismo, que as grandes cidades passam a se transformar numa grande realidade histórica e social. As grandes cidades começam a atrair populações dos campos, os campos começam a perder população, as populações dirigem cidades que começam a se transformar em grandes aglomerados econômicos, centros industriais, grande concentração de trabalhadores que façam funcionar essa economia capitalista que tem como característica a sua lógica concentradora e aglomeradora de gente. O capitalismo aglomera, junta
E tem uma característica fundamental, junta diferenças, junta diferentes. Na pequena vila, são os pequenos camponeses, tudo mais ou menos igual. Na cidade capitalista tem o burguês, o industrial, o banqueiro, o advogado, as elites cultas, e tem a massa trabalhadora, os pequenos empregados, os pequenos comércios. A cidade capitalista é um grande aglomerado de gente heterogênea. Tem uma corrente de pensamento chamada Escola Sociológica de Chicago, dos anos 20 e 30, que definiam cidade exatamente dessa maneira. Cidade é um grande aglomerado, grande, denso e heterogêneo. Se não é grande, denso e heterogêneo, não é cidade. É vila, aldeia, campo. A heterogeneidade na cidade capitalista vem associada normalmente à desigualdade. Há uma enorme desigualdade entre os trabalhadores e seus patrões. E essa desigualdade se reflete na forma como a cidade se organiza. Os bairros burgueses, os bairros aristocráticos são dotados de uma série de recursos, serviços completamente diversos dos bairros da classe trabalhadora. Isso não é, acredite, uma invenção brasileira. As cidades inglesas, as cidades francesas do século XIX eram dramaticamente desiguais e ainda hoje são profundamente desiguais. As grandes cidades norte-americanas são cidades profundamente desiguais, onde um critério fundamental de diferenciação é o critério racial, através de bairros degradados, onde se concentram os negros, os imigrantes latino-americanos, etc, etc. Então a desigualdade não é um privilégio, entre aspas, nosso. Ela é um atributo, uma forma de existência da cidade capitalista. E a cidade é um aglomerado grande, heterogêneo, de gente, mas ela é também uma outra coisa fundamental. Ela é um grande aglomerado, se a gente pode chamar assim, um grande acúmulo de recursos, de riqueza. Recursos financeiros. São os recursos geridos pelo poder público, fruto de receitas tributárias e outras, que esse setor público que controla a vida política institucional da cidade, recursos fundiários, terra. A cidade é uma quantidade enorme de terra, uma parte dela apropriada privadamente, outra parte não. Uma imensa massa de recursos fundiários, de terras comuns, terras públicas, terras de uso comum. A cidade é um grande aglomerado de riqueza ambiental, de recursos ambientais, florestas, rios, praias. E diz recursos ambientais, lixões, valões, aqueles recursos ambientais que a gente quer e aqueles que a gente recebe sem querer, né? Os rejeitos do consumo, aqueles que a gente quer consumir e aquele que a gente consome sem querer. É isso? Poluição, por exemplo, a gente consome sem querer. Aliás, a gente sabe que a poluição, os lixões também são distribuídos desigualmente, né? Não é só os bons recursos ambientais que são distribuídos desigualmente, né? Os maus recursos ambientais também são distribuídos desigualmente, gerando o que alguns pensadores chamam de injustiça ambiental, né? Seria a forma diferenciada como se distribuem os bons recursos ambientais e os maus recursos ambientais. Recursos paisagísticos, né? Eu me lembro, há um tempo atrás, um condomínio desses ali na Barra da Tijuca, mas podia ser aqui na região oceânica, entrou na justiça contra um proprietário, que quando ele comprou o seu apartamento, ele viu o mar. Ele tinha pago por ver o mar. Só que passou algum tempo, veio um outro condomínio que ficou entre ele e o mar. Então, a mercadoria pelo qual ele tinha comprado, esse recurso paisagístico, ele havia sido surrupiado, talvez pelo mesmo empreendedor que fez o primeiro, vendeu o primeiro de trás, depois
vendeu o segundo e talvez em segundo agora já tem um outro na frente também, né? Ele vai vendendo a mesma mercadoria reciclada para vários compradores, não é isso? Como eles vão vendendo as praias e as lagoas maravilhosas, só que cada vez que eles vendem mais, elas se poluem, elas são menos maravilhosas, não é isso? Uhum. E aí, aquele cara que comprou da primeira vez, agora ele descobriu que ele comprou foi um depósito de, não vou dizer de quê, porque não seria elegante aqui. A cidade é também uma massa de recursos, de riqueza e serviços. Serviços aos quais nós queremos aceder. Serviços culturais, não estou pensando apenas em transporte, cinemas, teatros, museus. Tudo isso são recursos e serviços. E isso está em disputa na cidade. A cidade é uma extraordinária arena, campo de batalha, onde se disputam estes recursos, esses múltiplos, variados e diferenciados recursos. Vou dar um exemplo, acho que não preciso dar muitos para se entender o que eu estou dizendo. Onde eu vou aplicar o recurso? Na saúde. Bom, se quem tem o poder de alocar os recursos na saúde é alguém que tem um plano de saúde privado e que tem médicos privados, certamente achará que o serviço público de saúde não é uma prioridade e, certamente achará que aplicar esses recursos no serviço público de saúde é um desperdício. Se eu boto meu filho na escola privada, eu acharei que alocar recursos para os professores da escola pública é um desperdício. Evidentemente, nós sabemos que o acesso ao mercado privado de serviços urbanos também não é igualmente acessível a todos. Quem que depende mais dos serviços públicos são determinadas parcelas da população, outras dependem menos dos serviços públicos. Quando os recursos financeiros são alocados de uma maneira ou de outra, eu estou alocando esses serviços e distribuindo eles em favor e benefício de tal ou qual setor da população. Isso está em disputa na cidade. Se eu tenho um automóvel particular, evidentemente, eu tenho pouco interesse em que se invista em serviços de transporte público. Eu tenho interesse que se invista muito em grandes vias expressas, em viadutos, né, que vão se acumulando na cidade e, paradoxalmente, transformando a cidade cada vez mais imóvel, não é isso? Não mais móvel, mas que gera essa sensação de que, de qualquer maneira, a cidade está a serviço do automóvel e não a mobilidade a serviço do cidadão. E nós temos aí a nossa cidade, não apenas com serviços públicos entregue a empresários privados e que legitimamente tem como objetivo o lucro máximo e não o serviço público. Quer dizer, que o empresário vise o lucro máximo é parte, né, é uma coisa, aquela história, é da natureza do bicho, né? Aquela história do escorpião, né? Porque da natureza do bicho, o empresário privado, capitalista individual, visa o lucro máximo. Eu não estou aqui para criticá-lo. Só acho que ali onde está em jogo interesse público, a gente não pode submeter um objetivo público ao interesse individual do lucro máximo, porque vai surgir um problema grave. Recursos fundiários. Como é que se usam as terras públicas? A lei de 2004, se não me engano, Wilson deve entender melhor disso do que eu, que é a lei que estabeleceu o Fundo de Habitação, FINIT, Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, estabelece que terras públicas devem ser prioritariamente utilizadas para habitação de interesse social. A Constituição do Estado do Rio de Janeiro tem um artigo onde está dito que terras públicas devem ser prioritariamente consagradas à habitação de interesse social. Eu não tive tempo, nessa correria de hoje, de ver a lei orgânica do município de Niterói. Mas na lei orgânica do município do Rio de Janeiro tem exatamente a mesma frase, por isso que eu acredito que ela esteja também aqui.
e diz que terras públicas devem ser prioritariamente consagradas à habitação de interesse social. Vocês viram terras públicas nas áreas centrais de nossas cidades consagradas à habitação de interesse social? Não. As pessoas mais pobres estão sendo mandadas para 2, 3 horas de distância das áreas de trabalho e de serviços da cidade, porque quando o poder público tem uma terra no centro, ele não vai entregar isso para habitação de interesse social. O pobre tem que morar na periferia, o pobre não tem que morar ali perto do serviço. O pobre tem que fazer 3 horas de transporte e não 15 minutos de bicicleta. No Rio de Janeiro, 5 milhões de metros quadrados na área portuária. 5 milhões de metros quadrados. Copacabana tem 4 milhões e meio de metros quadrados. Entrega um consórcio privado, um único. Vocês conhecem o nome e o sobrenome, Odebrecht, que não está nas páginas urbanas da nossa imprensa, está nas páginas policiais da nossa imprensa. Então, terra pública. E mais, abrimos os olhos, o governo do Estado já sinalizou. A crise agora se transforma em pretexto para que as terras públicas, os bens públicos, os imóveis públicos sejam vendidos a empresários privados, em vez de terem a destinação que a lei estabelece de uso prioritário para a habitação de interesse social. Como é que são distribuídos os serviços públicos na nossa cidade? Vejam bem, eu moro num bairro onde tem, vou especular, tem um bom hospital, um bom posto de saúde, escolas públicas, escolas médias. O imóvel nesse bairro sai mais caro, se eu for morar, pagar um aluguel ou comprar um apartamento, do que se eu for morar num bairro. Bom, esse meu bairro também tem transporte público para burro, tem vários espaços. Agora, se a gente vai num outro bairro, vamos chamar o bairro pobre, bairro popular, não tem serviço público, não tem não sei o quê, o imóvel custa mais barato. Por quê? Porque a localização do serviço valoriza ou desvaloriza a terra. Concordam? Se esses serviços fossem igualmente distribuídos no território urbano, eu hoje digo, poxa, eu moro num bom bairro, tem um posto de saúde pertinho de mim. Mas se tivesse um posto de saúde em todos os bairros, pertinho de todo mundo, ter um posto de saúde pertinho deixa de ser uma vantagem, os economistas chamam de vantagem locacional, uma vantagem de localização. Um imóvel não vai custar mais barato ou mais caro porque está perto de um posto de saúde, porque todo mundo tem isto. Ou perto de uma escola pública, porque todo mundo tem isto. A distribuição desigual dos serviços públicos no território da cidade gera desigualdades e gera vantagens para os proprietários de terra. Então, a simples decisão, falo da cidade do Rio de Janeiro, o governo do Estado está investindo bilhões para financiar transporte em direção à Barra da Tijuca, onde mora menos de 15% da população da cidade, em toda a cidade do Rio de Janeiro. Onde é que está a maior demanda de transporte público da nossa cidade? Na Barra da Tijuca? Na Grande Niterói, na Baixada Fluminense, nos grandes subúrbios do Rio de Janeiro. Aí é que está a grande demanda. Mas não é aí que estão sendo feitos os investimentos de mobilidade. E isso vai provocar o quê? A valorização da terra nessa fronteira de expansão urbana. Quem são os beneficiários? Tem nome e endereço. IESA, Carvalho Rocha, os grandes proprietários, os grandes latifundiários urbanos da Barra da Tijuca, que se beneficiam dos investimentos públicos ali localizados. Recursos paisagísticos, já te falei. Aqui em Niterói nós temos as praias oceânicas. Eu sempre fico incomodado de saber que trabalhadores não podem acessar determinadas praias daqui porque eles não têm um automóvel individual e eles vão usar um transporte coletivo, os ônibus não podem entrar na praia. É necessário barrar os farofeiros
pedir que eles cheguem ali com as suas farofas e fazem dessas praias que deveriam ser públicas, verdadeiros clubes privados, garantidos por um processo de segregação social e étnica que caracteriza partes da nossa cidade. Novamente, Niterói não é nenhum exemplo pior do que qualquer outra cidade brasileira. Peguei porque ela é mais próxima, esse exemplo é mais próximo de nós. O que impede que a nossa cidade avance na direção de cidades mais igualitárias são os processos de apropriação privada dos recursos urbanos públicos. É isso que está em disputa na cidade. Quem se apropria dos recursos públicos urbanos e como eles são distribuídos. E aí incide a segunda questão, que é fundamental para nós, a questão da democracia. Eu falei, nós queremos igualdade, nós queremos democracia. Sem democracia, não teremos uma distribuição igualitária dos recursos públicos urbanos. Sem uma cidade não democrática, será necessariamente uma cidade desigual. E uma cidade desigual produz autoritarismo. Um alimenta o outro. A desigualdade alimenta o autoritarismo alimenta a cidade. E por isso mesmo a luta pela democracia é inseparável da luta contra a desigualdade urbana. E daí porque não podemos acreditar que os poderes municipais, locais, os poderes instituídos, que são apropriados eles mesmos pelas elites de cada uma das nossas cidades, serão capazes de fazer nem o processo de democratização, nem o processo de distribuição igualitária dos recursos urbanos. Só um processo permanente, aqui eu vou concluir, processo permanente de democratização, de luta, de organização dos cidadãos, ou melhor dizendo, só à medida que os cidadinos, os moradores da cidade, se transformem em cidadãos, ou seja, ativos, agentes políticos do processo urbano, nós poderemos retomar a luta e o caminho por cidades mais democráticas e igualitárias. E é necessário impedir, mais do que nunca, que a crise atual se transforma num pretexto para o aprofundamento da desigualdade e o aprofundamento do autoritarismo urbano. Não nos espantemos, vão se multiplicar as parcerias público-privadas, pelo menos a proposta delas, porque o que eles querem, parceria público-privada, vocês sabem, né? O público entra com recurso e o privado com lucro, assim que se distribui as responsabilidades, é isso? E nós pagamos e eles ganham. Nós entregamos terra, renúncia fiscal, subsídios, isenções, assim que se faz a parceria público-privada. E eles entram com os lucros, com os benefícios. Então, nós estamos próximos de assistir uma nova e poderosa ofensiva de privatização de serviços públicos, de privatização de partes inteiras da nossa cidade, como já está acontecendo em determinadas áreas. Na cidade do Rio de Janeiro, a área portuária é um exemplo, o Parque Olímpico é outro. Parque Olímpico, 1 milhão de metros quadrados de terra pública. Expulsaram todos os pobres de lá. Vocês já devem ter ouvido falar na Vila Autódromo, na Vila... e várias outras, Vila Harmonia, etc. Expulsaram os pobres para entregar isto a um consórcio. Você me desculpe insistir tanto nesse nome. Odebrecht, culpa não é minha. Odebrecht, OAS, Carvalho Rossi. Eles dizem que são recursos privados aplicados nas Olimpíadas. Sabe o que vai acontecer no Parque Olímpico depois das Olimpíadas? Vai se ganhar um grande condomínio fechado. Eles estão entregando 1 milhão de metros quadrados, um quarto de Copacabana, para um consórcio privado fazer um bairro fechado. É isso. Nós somos, a Vila Olímpica, mesma coisa. E eles dizem que isso daí é legado para o Odebrecht, legado para o Carvalho Rossi, né? E para nós vamos ficar com a dívida e a perda desses espaços públicos.
Então, eu termino aqui sugerindo o seguinte: acho que temos que reafirmar nessa e em outras tantas conferências, quanto fizermos em todas as nossas cidades, e continuamos fiéis aos ideais da democracia urbana e da igualdade urbana, e que essa é a nossa bandeira e dela não abrimos mão. Mas sabemos dos desafios que se colocam e dos interesses poderosos que ameaçam a realização e que têm bloqueado o avanço da democracia e da igualdade urbana. Sabemos que só a luta popular será capaz de realmente nos ajudar a caminhar em cidades mais democráticas e mais justas. Muito obrigado.